Olá pessoal, aqui é Aquiles Frois e estou de volta com mais uma parte do nosso tutorial de como construir uma aplicação com ASP.NET MVC5. Na última aula, no último vídeo, nós vimos como é possível fazer com que ao clicar em um botão da nossa tela seja carregado uma partial view dentro do componente modal do Bootstrap, que é exatamente esse efeito aqui que a gente consegue na nossa aplicação. Quando eu clico aqui em novo, ele carrega aqui a partial view dinamicamente dentro do componente de modal do Bootstrap, certo? Só que acontece, a gente não fez para os botões que está dentro do jQuery Boot Grid, porque para fazer os dele precisa um pouco mais de configuração no jQuery Boot Grid, e é o que nós vamos ver nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, tá ok? Fica aí comigo. Por onde a gente começa? Primeiramente eu tenho que ter em mente que ao carregar esse grid aqui, ele dispara alguns eventos. Na verdade, todo bom componente dispara alguns eventos. Vamos dar uma olhada aqui na documentação do jQuery Boot Grid, aqui no site jQuery-bootgrid.com/documentation sustenido events. Basta você clicar aqui em events, ele vai te trazer aqui para essa página. E um dos eventos que eu quero tratar aqui é o loaded, que é esse camarada aqui. Loaded. O que é que ele está falando aqui? Esse evento é disparado assim que os dados são carregados, ok? E ele tem um exemplo aqui embaixo. Um dos exemplos é porque a gente pode fazer o tratamento do evento, ele fez o tratamento do evento load, né? Que esse evento load aqui, ele é disparado antes dos dados serem carregados, mas eu quero o loaded, que é depois dos dados serem carregados. E ele diz aqui, para você fazer o tratamento, que é aqui embaixo, para você fazer o tratamento dos eventos, sempre anexe o namespace rs jQuery Boot Grid no tratamento do evento, seguindo esse exemplo aqui. Ok? E é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou dizer que para cada elemento, para cada botão que está dentro do grid, vai ser disparado a ação de abrir o modal, chamar, na verdade, a partial view e carregar a partial view dentro do modal, certo? Vamos começar aqui pelo Visual Studio. Que aqui está o código do nosso último vídeo do jeito que ele estava, certo? E aí o que é que eu começo a fazer aqui? Uma das coisas que esse cara aqui, que é a configuração do jQuery Boot Grid, me retorna é uma referência para o próprio Boot Grid. Então eu vou criar aqui uma variável, certo? Chamado grid. E aqui eu tenho uma referência para o grid com essa configuração preliminar. E aí agora, em posse dessa variável, eu faço o seguinte. Eu peço aqui on, que é o disparo para dizer que eu vou fazer o tratamento de um determinado evento. Qual é o evento que eu quero tratar? É o loaded. Eu venho aqui loaded.rs.jQuery.bootgrid, do jeito que ele falou lá no site dele. E aí, para eu fazer o tratamento desse evento, eu digo que eu vou fazer isso através de uma função anônima. Certo? Essa função anônima aqui é que vai ser disparada quando os dados do grid estiverem sido carregados. E aí, o que é que eu quero fazer quando os dados do grid forem carregados? Eu quero que para cada elemento, botão, para cada um desses botões aqui, que ele encontrar dentro da estrutura do grid, ele faça uma determinada configuração, que é exatamente pegar o ID do elemento que ele quer fazer a ação, né? Deixa eu voltar aqui para a tela, que é uma dessas ações aqui, que é a ação de ver detalhes, de editar e de excluir.
eu quero que faça uma configuração para cada um desses botões aqui, para cada um de todos eles aqui, dessa linha, dessa linha, dessa linha. Você entendeu? E ele configure o clique, pegue o ID desse elemento aqui, dessa linha, e abra o modal chamando a ação correspondente. Certo? E aí, voltando para cá, como é que eu faço isso? Eu peço aqui grid, é a referência ao boot grid. A gente já viu aqui que a variável grid representa o grid que a gente acabou de configurar. Grid, encontre aí, dentro da sua estrutura, todos os elementos A que sejam da classe BTN. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Ó. Eu tenho aqui a tag A com a classe BTN. Não importa se tem mais de uma classe. O importante é que ele tem pelo menos a classe BTN. Então, quando eu pedir aqui, grid encontre todos os elementos A com a classe BTN, ele vai encontrar todos esses botões aqui para cada linha do grid que ele estiver exibindo na tela. Até aí, beleza. Aí eu peço o seguinte, ele vai encontrar esses elementos, e aí, utilizando aqui o jQuery, eu faço o seguinte, jQuery, para cada um dos elementos que o boot grid encontrar, faça uma determinada ação, que é esse it aqui que eu estou chamando. O que esse it faz? Ele executa uma determinada função que vai ser passada aqui dentro. Vai ser passada aqui dentro como parâmetro para cada um dos elementos que ele encontrar dentro da estrutura do grid. E o que essa função vai fazer? Escrevo aqui a função. Essa função, eu sei que ele recebe o index e o elemento. Como é que eu sei disso? Eu vou lá na página do jQuery, jQuery.com. Vou na parte aqui de API Documentation, certo? E pesquiso aqui pelo it. Aqui nessa lista, ele não fez um filtro muito inteligente, né? Vamos fazer aqui .it. Aqui o it. Ele fala ali, itera sobre cada elemento retornado pelo jQuery, executando a determinada função que combina com aquele elemento que você achou. E ele me fala aqui, ó, que essa função ela recebe como parâmetro um index, que é um inteiro, e o elemento em si do momento daquela iteração. É como se eu fizesse um for each. Certo? Mas aí, voltando para a nossa aplicação, eu pego aqui o index e o elemento, certo? E aí eu faço o seguinte, eu sei que os elementos aqui são os botões. Eu venho aqui, botão de ação. Eu não sei qual usuário vai apertar, mas eu sei que quando ele apertar em um daqueles botões, vai ser executado esse script aqui que a gente está criando aqui agora. Que é o elemento, né? E aí, eu quero pegar, eu quero saber qual é a ação que vai ser executada e qual é o ID do elemento que ele quer editar. E aqui eu tenho um problema. Eu não sei qual dos três ele vai apertar, mas eu sei que ele vai apertar. Ele vai clicar em um desses três botões e eu preciso identificar esses caras. A gente já viu que existe uma das formas de a gente colocar elementos customizados, propriedades customizadas aqui dentro dos elementos HTML, é através desse data. Você bota ali data traço e você cria a propriedade nova customizada da forma que você quiser. E eu vou criar aqui data ação. E vou dizer que esse botão aqui é o botão, esse é o btninfo, é o de details. Quando ele clicar aqui, eu sei que ele vai executar a ação de details. Quando ele clicar nesse daqui de baixo, eu sei que é o edit. E quando ele clicar nesse último aqui, eu sei que ele quer fazer o delete. Certo? Então eu já consigo fazer aqui e pegar a ação através aqui botão de ação, ponto data,
e eu pego aqui a ação. Ele vai me retornar aqui um desses três caras, ou details, ou edit, ou delete. Eu vou ter aqui nessa variável a ação que ele quer executar, mas eu não sei qual é o ID do livro que ele quer editar. Eu sei que ele quer executar uma determinada ação. Eu preciso saber qual é o ID que ele quer fazer essa ação. Por que eu preciso saber o ID? Se a gente for observar aqui no controller de edit, as ações de edit, certo? O que é que ela pede aqui? Ela pede um ID. Qual é o ID do livro que você quer editar? E aí ele vai te retornar a view correspondente, porque ele precisa consultar aquele livro no banco. Né? Se ele encontrar aquele livro no banco, ele carrega aqui os dados que vão ser preenchidos no combo de gêneros e carrega aqui a view para retornar para a gente o livro que ele quer editar, já com os dados exibidos na tela. A mesma coisa serve para o delete. Né? O delete também precisa saber qual é o ID do livro que você quer apagar. E o details, que está aqui em cima. Cadê details? Details aqui. E aí, tá aqui, ele também precisa de um ID. Qual é o ID do elemento do livro que você quer ver o detalhe? É esse cara aqui. Então, todos eles precisam do ID para exibir a view. Então, eu preciso informar para ele o ID aqui na hora que eu submeter o request para o controller, para o back-end. E aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso chegar aqui nesses botões e também adicionar o ID do elemento que ele quer executar uma dessas ações, certo? E aí eu consigo, através esse ID, através desse parâmetro aqui, row. Não sei se você lembra, no nosso último vídeo eu falei que esse elemento row aqui representa cada uma dessas linhas aqui e representa o JSON retornado pelo servidor com todos os dados. Então, se eu vier aqui e chegar a colocar mais um elemento aqui customizado, data row id igual, aí eu faço o seguinte aqui, eu expando aqui a string, na verdade. Eu vou só melhorar esse arranjo aqui para ficar melhor a leitura. Já esse cara aqui indentado porque ele está dentro desse A aqui, beleza? E aqui dentro desse row ID vai vir aqui row.id. Massa, significa agora que se eu fizer aqui, em vez de ação, pegar aqui ID elemento, ID entidade, né, melhor, entidade, e pegar aqui o data row ID, eu vou pegar esse ID aqui do elemento que ele quer editar, mas eu só fiz isso para um botão, que é o botão de detalhes. Eu tenho que fazer isso para cada um dos botões da minha grid. Então eu pego aqui essa colinha aqui, pego esse data row ID e colo em cada um dos meus botões da minha grid. Pronto, agora cada um dos botões sabe me informar qual é a ação que eu quero executar e qual é o ID do elemento que eu quero executar aquela ação. Certo? Eu vou também só organizar aqui esse código, só para ficar mais legível. E aí agora aqui eu consigo pegar qual é a ação e pegar qual é o ID da entidade que ele quer executar aquela ação. E o que é que eu faço agora? Eu faço o seguinte. Eu associo a esse botão de ação no evento click dele, ou seja, on click, o evento de clique nesse botão execute essa função aqui. O que é que essa função faz? Ele simplesmente chama o abrir modal, que é essa funçãozinha aqui de baixo que a gente escreveu da última vez, passando o quê? Passando a ação que eu quero executar
e o parâmetro, que nesse caso vai ser o ID da entidade que eu quero executar aquela ação ali. Ou seja, quando eu chamar esse abrir modal, ele vai pegar e vai fazer tudo isso daqui e vai pegar o controller, que a gente já colocou a variável aqui em cima, o controller livros, vai substituir a ação, que eu não sei qual é a ação, mas ele já vai me mandar qual é a ação aqui por parâmetro, que eu peguei aqui através do botão, ou seja, eu vou receber aqui ou edit, ou details, ou delete, e vai concatenar também com o parâmetro, que é o ID da entidade que eu quero executar aquela ação, e vai carregar o modal da view aqui dentro da mesma forma que como foi com o botão novo. O botão novo foi mais fácil porque ele estava fora da grid, né? Esses três botões de details, de delete, de edit, eles estão dentro da grid, então precisou dessa configuração aqui a mais, certo? E aí o que a gente precisa fazer aqui também é dizer, nessas ações, nas actions aqui do controller, que não vai ser mais retornada view, vai ser retornado parcial view. Então eu paro aqui a aplicação, digo aqui que ele vai retornar parcial view no details, digo isso no edit, não gosto de código muito colado também, e digo isso no delete, certo? Feito isso, vamos executar nossa aplicação aqui. E vamos ver se tem o resultado esperado. O novo, beleza, não teve alteração. É sempre bom testar o código que você já fez mediante novo código. Vamos ver aqui o details. Beleza, abriu aqui o modal com os detalhes. Você percebe que ele está faltando alguns detalhes aqui. Daqui a pouco eu vou lhe falar um pouco mais sobre isso. O de edit está aqui já com o combo carregado, ó, que beleza. E o de delete já vem aqui perguntando se você quer apagar esse camarada aqui, certo? Mas não é só isso. Você deve ter percebido com o de novo, que foi o último que a gente fez, o que acontece? Eu vou clicar aqui, vou criar aqui um livro novo, colocar aqui um ano qualquer, botar também um valor qualquer, deixa aí esse cara. Isso aqui, inclusive, a gente vai alterar ainda para não ficar assim, né, tudo junto, sem acentuação. A gente ainda vai trocar isso, mas em outro vídeo. Tá, o importante aqui é a gente observar o seguinte: quando eu dou create, ele cadastra de fato. Se eu pesquisar aqui o livro teste, ele está aqui o livro teste, com os dados que eu coloquei tudo direitinho. Só que é o seguinte, se você não percebeu, ele piscou a tela. Por que ele piscou a tela? E por que você tem que se preocupar com isso? Essas e outras perguntas serão respondidas no próximo vídeo, porque senão esse vídeo ia ficar muito grande. Tchau, tchau.